Bom dia, pessoal, vamos dar início a mais um podcast do Fundão. Hoje vamos tirar aqui algumas dúvidas a respeito do artigo científico. Estamos aqui com os alunos João Pedro e Gustavo Nogueira. Vamos lá, vamos dar início. Primeiramente, João Pedro, o que é o artigo científico, basicamente? Prazer, Gustavo, Flávio. Galera, um artigo científico pode ser definido como um trabalho que é publicado e a partir de uma autoria declarada. Passar aqui a palavra para o Gustavo para ele explicar melhor. Bom dia, João Pedro. Bom dia, Flávio. Basicamente é isso que o João Pedro falou. Um artigo científico são uma produção textual com os principais resultados de uma pesquisa científica. Basicamente é mais ou menos isso, o início de um artigo científico. Bom, galera, eu acho que ficou claro aí o que o João Pedro explicou de o que é o artigo científico, a definição. Agora, João Pedro, para que serve o artigo científico? Flávio, serve de meio de comunicação e de intercâmbio de ideias entre cientistas de sua área de atuação. Gustavo, dê aí uma dica para aquele aluno que está perdido na universidade, que o professor passou um artigo científico e ele não sabe nem por onde começar. Flávio, basicamente o passo a passo para fazer um artigo científico vai ser decidir o objetivo do artigo, escolher um periódico para o qual o artigo será encaminhado, munir-se de guias que facilitem a redação, redigir a estrutura do artigo, complemente o texto com as partes que lhe faltam, revise o texto diversas vezes e certifique-se que o artigo é metodologicamente correto. Certo. Olha aí, acabou de chegar aqui uma cervejinha do nosso amigo Ney, gelada, estupidamente gelada. Você, aluno que está aquela sexta-feira estressado, cansado da semana, passa lá no Ney. Da semana de prova. Passa lá no Ney, que lá que é o lugar. Passadinha no Ney. Sim, galera, como o Gustavo explicou aí o passo a passo, eu acho que já deu uma luz, já deu um início àquela entrada para aquele aluno que está meio perdido. Mas quais são os tópicos para começar um artigo científico? Começa pelo título, né, João Pedro? Primeiramente. Basicamente começa pelo título, né, Flávio? São os 7 elementos no artigo científico, né? O primeiro é o título, o segundo é o nome dos autores, o terceiro é a epígrafe, né? Aí o quarto, resumo, aí o quinto, a palavra-chave, o sexto, conteúdo do artigo científico e, para finalizar, o 7, referência bibliográfica do artigo científico. Como o João Pedro falou, são 7 elementos para fazer o artigo científico. Falar um pouco aqui sobre cada um. O título, inicialmente, um bom título deve informar de forma clara qual é o tema e o objetivo do artigo. Já o nome dos autores, simplesmente em seguida deve constar o nome do autor ou dos autores do artigo. Já o epígrafe, a epígrafe é uma frase de uma música ou de um livro que serve para apresentar o tema ou para situar o contexto e a motivação do texto. Já o resumo ou abstrato, embora o resumo seja um texto curto, ele tem alguns detalhes em sua construção. Já as palavras-chave. As palavras-chave devem ser basicamente antecedidas da expressão. Já o conteúdo do artigo científico vai ser a introdução, o desenvolvimento textual e a apresentação de resultados e, por fim, a conclusão do artigo. E, por final, as referências bibliográficas do artigo científico. Bom, galera, eu acho que ficou claro aí quais os tópicos para fazer um artigo científico, você tem que seguir, mas o que o aluno deve buscar a fim de enriquecer mais ainda o seu artigo científico, para ele dar sua opinião, qual é o tipo de pesquisa? E Flávio, nos elementos a gente tinha 7 tópicos, né? Agora aqui nos métodos de pesquisa a gente já vai ter 8 e eu vou te falar aqui os 8 tipos de pesquisa, né? Primeiro, pesquisa qualitativa. Segundo, pesquisa quantitativa. Terceiro, pesquisa qualitativa. Quarto, pesquisa descritiva. Quinto, pesquisa exploratória. Sexto, pesquisa explicativa. Sétimo, pesquisa bibliográfica. E 8, pesquisa de campo. Gustavo, agora me fala mais um pouco aí dessas pesquisas aí, me explica mais aí. Bom, João Pedro, eu vou explicar superficialmente aqui sobre cada uma dessas pesquisas. A pesquisa qualitativa vai argumentar os resultados do estudo por meio de análise e percepções.
Já a pesquisa quantitativa é baseada em números e gráficos para chegar a um resultado. Já a pesquisa quantitativa, existem algumas pesquisas que exigem tanto a interpretação dos subjetivos, sentimentos, opiniões e percepções, quanto a números estatísticos. Esse tipo de pesquisa é chamada de quali ou quantitativa ou mista, devido à sua combinação das duas pesquisas citadas anteriormente. Já a pesquisa descritiva, apesar das pesquisas qualitativa e quantitativa serem muito conhecidas, existem outras maneiras de nortear o estudo. Uma delas é a pesquisa descritiva, uma análise minuciosa de um objetivo de estudo, ou uma empresa, situação, problema ou uma determinada região. Já a pesquisa exploratória, ela vai ser um objeto de investigação do aluno, determinado problema, não sabe sobre o assunto até então. Dessa maneira, o estudo compreende como as coisas funcionam. Já a pesquisa explicativa, ela se preocupa em identificar algumas situações que contribuem com a ocorrência de um fenômeno. Já a pesquisa bibliográfica, a pesquisa vai ser basicamente uma das mais comuns entre os estudantes, sendo obrigatória em todos os trabalhos científicos. Já a pesquisa de campo exige que o pesquisador tenha um encontro muito mais direto com a população pesquisada. Sim, galera, olha aí, ó, chegando mais um patrocínio aqui pra gente. Manuel do Pastel, trazendo 3 pastelzinhos quentinhos aqui pra nós. Cor dessa cerveja gelada do Ney. Diretamente do Ney, a cerveja estupidamente gelada. Você que saiu da faculdade sexta-feira com a cabeça pegando fogo, pode encostar lá no ombro. ombro. Uma prova, tanto faz. Galera, e você que saiu de casa, saiu na correria, pra pegar o Uber e não deu para tomar café, passa lá no Manel. Lá tem salgados quentinhos de todos os tipos. Se você chega, já tá feito. Se não tem seu sabor, ele faz na hora. Na porta da faculdade. Na porta da faculdade. Certo, João Pedro. Eu acho que ficou claro aqui onde o aluno deve pesquisar, o que o aluno deve buscar para fazer. Aí agora, após o aluno estar com o artigo pronto, onde ele deve publicar isso? E Flávio, as revistas científicas e periódicos são os melhores lugares para publicar um artigo científico. Gustavo, após o aluno terminar o artigo, quando ele vai revisar para ver o que teve de erro, o que pode ter tido de erro, o que ele deve evitar? Flávio, basicamente o que ele deve evitar no artigo científico dele é basicamente a linguagem pessoal, frases longas, palavras ambíguas, personalização de seres inanimados, repetição de palavras, frase em ordem invertida e a cacofonia. Basicamente são essas coisas que o aluno deve evitar antes de fazer o seu artigo científico. Bom, galera, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu espero que tenham sanado todas as dúvidas aí a respeito do artigo científico. Todo o passo a passo foi falado. Eu queria agradecer aqui a presença do menino, do João Pedro, do Gustavo. Também não podia deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Badunei, Manuel do Pastel, JC Estética Automotiva. Também tenho que agradecer aqui também ao nosso gravador Manuel e nosso editor Alex Bruno. E é isso, meninos. Flávio, eu queria agradecer pelo convite de participar do podcast. Agradecer a João Pedro por estar aqui também. E agradecer pela oportunidade. Obrigado, Flávio. Obrigado também, Gustavo. E é isso aí. É isso, galera. Obrigado aí pela presença de vocês também.